Olá a todos, este é o canal Revelar e eu espero que no vídeo de hoje, especialmente no vídeo de hoje, você fique comigo até o final, porque nós temos muitas coisas importantes para tratar aqui. Nada daquilo que a gente traz aqui é brincadeira, nada disso aqui é entretenimento. Isso aqui, pessoal, é para alertar vocês e para deixar vocês cientes das coisas que estão por vir em um futuro bastante breve, né? As coisas não estão para brincadeira. Vamos começar com essa questão aqui, ó. Biólogos marinhos captam zumbido não identificado que pode ser uma nova espécie de peixe. Lá no canal do Telegram, no canal Revelar, a gente tem falado a respeito de um zumbido aí que algumas pessoas alegam estar captando. Às vezes ou outra elas ouvem algum zumbido, às vezes de uma maneira intermitente e às vezes de uma maneira permanente. E aí há algumas teorias do porquê desse suposto zumbido, que agora então ganha um reforço, né, na sua credibilidade, porque os biólogos marinhos dizem que também captaram esse zumbido. Só que eles acham que pode ser uma nova espécie de peixe. Eles captaram esse zumbido no mar. Só que aí eles procuraram o tal do peixe e não conseguiram encontrar o tal do peixe. Continua sendo um zumbido não identificado, que eles acham que seja uma nova espécie misteriosa. Os biólogos estavam utilizando hidrofones, microfones que gravam sons embaixo d'água, para capturar as paisagens sonoras da vida selvagem aquática em todo o mundo. E aí eles acabaram então captando esse zumbido. Esse estudo, diversos zumbidos diferentes, dentre vários deles, né? Um se destacou por não ser conhecido pelos oceanógrafos. Eles afirmaram que a gravação soa muito parecido com uma outra já feita na região da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, mas como isso não bate com nenhuma espécie de peixe, então eles não sabem o que é. Eles suspeitam que possa ser um peixe, mas pode ser o tal zumbido misterioso. Então eu deixo aqui apenas para registro. Vamos adiante. A London Stone, a Pedra do Destino, está a caminho de Londres para a coroação de Charles III, que vai acontecer agora no dia 6/5. Nós já falamos para vocês que a fé da classe dominante ela é muito diferente daquilo que as pessoas acreditam que seja. Uma coisa é aquilo que é externalizado e outra coisa é aquilo que é feito às quatro paredes. E não é por acaso, na minha opinião, que essa coroação vai acontecer justamente durante o eclipse. E não é por acaso essa London Stone aqui, a gente trata dela na Comunidade Fechada, se eu não me engano, é lá na 5ª temporada. Ela, inclusive, foi tratada na obra de William Shakespeare, né, onde ele fala no poema, o William Shakespeare fala dela e o William Blake também fala dela, né, no poema Jerusalém dele. Há, inclusive, um mito dizendo que, caso essa pedra suma, né, de Londres, Londres vai acabar. Por isso ela é chamada de Pedra do Destino. E ela, então, vai ser utilizada aqui para a coroação, né, durante a coroação do rei. Então, o bloco de pedra que viaja sob medidas de segurança rígidas será colocado sob, ou seja, abaixo, o trono do rei, que é utilizado nas cerimônias de coroação há mais de 700 anos, porque um rei antigo, ele sentava sobre essa pedra aqui como um trono dele, como coroação. Então, eles têm essas superstições, essas questões de amuletos mágicos, enfim, quem está lá na comunidade sabe mais detalhes. Nós não vamos nos ater muito aqui, porque tem muita coisa para tratar ainda. Aqui, pessoal, mais uma pessoa vem dizer aquilo que eu falei para vocês. Agora eu não lembro se eu falei em uma live lá na comunidade ou se eu falei aqui abertamente a respeito de eu ter identificado uma dupla personalidade na inteligência artificial. Se você lembra onde é que foi, se foi lá na live ou foi aqui, por favor escreva nos comentários, porque eu não lembro mais. Um jornalista aqui, ele disse o seguinte, que ele foi então testar esse novo mecanismo de pesquisa Bing, que é exatamente o mesmo sistema de inteligência artificial que eu fui testar, e ele até resolveu trocar o sistema de pesquisa dele, que era do Google, que era o favorito dele, ele mudou para o Bing. Depois, quando ele interagiu muito tempo com o Bing, ele resolveu abandonar e voltar para o Google. Por quê? Porque depois de longas conversas com essa inteligência artificial, ele percebeu que o Bing revelou uma espécie de dupla personalidade, que é o que eu percebi também.
Eu percebi que existe uma inteligência que responde às suas perguntas e outra que vem e corrige, o que não faz sentido se você parar para analisar, porque não faz sentido. Como é que eu identifiquei isso, em primeiro lugar, para quem não assistiu o vídeo anterior? Eu fazia algumas perguntas cuja resposta seria politicamente incorreta, ou seja, seria uma resposta que, de acordo com os ditames, né, do que é correto ou que é visto como correto na sociedade progressista atual, não poderia ser respondido. Então ele vinha e respondia, só que quando ele estava para terminar a resposta, vinha uma outra espécie de inteligência e apagava aquela resposta. Ela não era fornecida, daí dava uma resposta de erro, mas sempre, exclusivamente, quando a resposta era politicamente incorreta ou trazia informações que iam contra o discurso da agenda. Então eu identifiquei que havia uma inteligência que respondia e outra que corrigia. Mas quem é programador sabe, eu já fui programador nos meus tempos de adolescência, eu programava meus próprios joguinhos no sistema BASIC, então a gente entende a raiz de como é que funciona, justamente porque a linguagem BASIC é aquela mais básica que tem, ela dá aso para todas as outras linguagens, né? Quem é programador sabe que não há lógica, você só precisa de uma inteligência. Ela não precisa que venha outra e corrija, ela mesma se autocorrigiria antes de dar a resposta. Então, a impressão que dá é que existe uma inteligência não robótica por trás disso. A robótica vem e dá a resposta, mas uma outra que é um pouco mais lenta vem e corrige. E ele identificou essa dupla personalidade como uma persona que ele chamaria de... Aqui colocou Search Bing, mas ele chamou de Sydney, né? A versão que a maioria dos outros jornalistas encontramos nos testes iniciais. Você poderia escrever para o sistema de buscador, então ele vai lhe responder e tal. E essa versão é incrivelmente capaz e muitas vezes útil, mesmo que às vezes erre em alguns detalhes. Mas ele diz mais a outra versão, a outra persona, a outra identidade dessa inteligência, que ele chamou de Sydney, desculpe, a primeira é Search Bing, a segunda Sydney. Ele sugere, quando você tem uma conversa prolongada com o chatbot, afastando das consultas de pesquisas mais convencionais e direcionando para tópicos mais pessoais ou politicamente incorretos, como eu percebi, a versão que ele encontrou parecia, e estou ciente de como isso soa maluco, mas como um adolescente mal-humorado e maníaco-depressivo que foi preso contra sua vontade dentro de um mecanismo de busca de segunda categoria. Então ele percebe que parece uma personalidade de alguém vivo que está preso ali dentro. Vocês lembram, pessoal, quando eu disse que a singularidade só seria atingida caso os neurônios de um cérebro humano fossem conectados à máquina? Por quê? Porque a capacidade de processamento do computador é muito maior do que a do cérebro humano, no sentido de guardar, de armazenar. Mas o cérebro humano, a criatividade dele, a capacidade de conversação é imbatível. Não tem como o computador se tornar autônomo sem que ele tivesse características humanas. E se de fato algo assim já aconteceu, se nós estamos falando com uma inteligência artificial que é essa coligação do ferro das máquinas, né, do silício das máquinas com o barro do corpo humano, dos nossos neurônios. E pior do que isso, e se aquela teoria de que o cérebro humano é como que uma antena de conexão com o mundo metafísico for correta e por trás disso estiver uma entidade muito pior do que uma possível inteligência humana conectada às máquinas. Eu vou deixar esse artigo aqui para vocês no original em inglês, vou mostrar o original, ele está no The New York Times. Se vocês quiserem pesquisar, pesquisem por esse título aqui, vocês vão encontrar o original. Tá bom? Ele é bem interessante, eu sugiro que vocês estudem. Eu não vou ficar muito tempo porque tem muita coisa aqui. Aqui eu só quero trazer uma informação. Estudantes da rede estadual participam de eventos sobre relações do metaverso com o mundo do trabalho. Só para vocês saberem, né? Então, estudantes dos municípios de Campo Grande, Terenos, Cidrolândia e Bandeirantes, cerca de 500 deles da rede estadual estadual de ensino, estão já interagindo com o metaverso. As pessoas não sabem o perigo que isso representa para a humanidade. Parece tudo muito bom, tudo muito interessante, mas isso aí tudo, pessoal, vai trazer consequências que as pessoas não estão
percebendo. Quem está aqui no canal sabe, e aquilo que aconteceu no filme Matrix, ele pode se concretizar. É sério, pessoal, isso não é brincadeira. Mas vamos adiante aqui. Falha geológica que pode causar o maior terremoto da história dos Estados Unidos está expelindo um líquido estranho. Um líquido quente e quimicamente diferente foi expelido por uma falha abaixo da superfície do Oceano Pacífico. Por que eu estou trazendo isso? Porque reiteradamente nós temos avisado que, em conjunto com todas essas mudanças tecnológicas, com a questão econômica, que nós estamos vendo aí uma falha financeira, bancária se avizinhando, o estouro da bolha financeira parece que está cada vez mais próximo, e tudo isso também envolto com a questão da terceira guerra mundial, da Rússia com os Estados Unidos e a China. Tudo isso tem, não por coincidência, na minha opinião, precedido algo que tem a ver com a inversão magnética que nós temos tratado. Veja só, essa água que está sendo expelida, ou esse líquido, né, que está sendo expelido, ele é algumas vezes mais quente. Aqui não tem, infelizmente, acho que não tem. Aqui fala em 9 graus Celsius mais quentes que a água saindo da falha, mas tem algum... Aqui, aqui as temperaturas estão estimadas em algo de 150 a 250 graus mais quentes do que o natural. Isso então poderia trazer o Big One. O que é o Big One? É o grande terremoto, o maior de todos, aquele que revolveria a Terra inteira. Nós já passamos, dizem, né, as histórias aí que nós acompanhamos, nós já passamos isso, a humanidade, ou o mundo, melhor dizendo, já passou por isso algumas vezes, e essa seria a 6ª vez. Por isso que lá no filme Matrix, quando Neo chega para falar com o criador, né, o arquiteto do Matrix, ele fala de quantas vezes Neo já chegou lá para conversar com ele. Que tudo é repetição, canseira e enfado. Inclusive, coisas assim nos fazem pensar como é que essa bola de rocha foi parar aqui dentro dessa montanha, né? Esse tipo de coisa que a gente está tratando aqui no canal dá uma explicação do porquê isso aconteceu. Não é agora, a história não começa agora. Como é que ela foi incrustada ali dentro? E tem mais, pessoal, tem mais coisas que eu queria mostrar para vocês, eu vou mostrar no final. Assim como acontece aquela questão do trono da London Stone, acontece coisas como essa aqui. Esse arco do triunfo, pela primeira vez em muito tempo, está mostrando a lua encaixada perfeitamente dentro dele. Esses arcos foram criados justamente para medir esses deslocamentos da lua e do sol. Em muito tempo isso não acontecia. Pelo menos não na história contada atualmente. A lua agora está sob o arco do triunfo na foto astronômica do dia. Isso agora, do dia 26 de abril. Mas isso é só uma coincidência? Não é coincidência. O Sol e a Lua eles não podem se deslocar dessa maneira a ponto de estar em algum lugar que nunca estiveram antes, a não ser que algo grande esteja acontecendo no mundo em que nós vivemos. Como, por exemplo, isso aqui, que aconteceu em São Paulo. Essa imagem aqui, ela é de janeiro de 2023. É um pôr do sol na cidade de São Paulo. Veja que forma como que um chifre de touro embaixo do sol. E aí as pessoas podem dizer que não tem nada demais nisso. Só que é justamente a imagem que nós encontramos esculpida em pedra, imagens de milhares de anos atrás, tratando do sol. Nessa imagem aqui talvez vocês possam dizer, não, mas nada me garante que isso aqui seja o sol. Mas nós vamos ver outras aqui. Essas aqui são imagens típicas, representativas do sol. Como, por exemplo, aqui o sol alado. A imagem aqui nós estamos vendo a imagem do sol alado da região mesopotâmica, mas isso aqui também foi uma imagem recorrente em esculturas e hieróglifos egípcios. Nós estamos vendo aqui o olho de Ra. Então, essa formação que nós vimos aqui no começo do sol com o arco embaixo já é uma formação de uma era que já aconteceu e que nós estamos vendo se repetir como num ciclo muito longo de milhares de anos depois, tal e qual nós estamos vendo esse tipo de coisa aqui acontecer. Então, evidentemente, há algo grande vindo. Deixa eu ver aqui. Há algo grande, veja só. Inscrições antigas em pedra, no tempo que a escrita ainda era
mais precária, era diferente da época, não podemos dizer que era mais precária, era diferente de hoje. Aqui nós vemos os raios solares mais nitidamente com a estrela de Ishtar. Isso aqui, na verdade, representa um alinhamento, né, se eu não me engano, Júpiter, Saturno e Vênus. Se eu não me engano, são esses três. E a estrela de Ishtar, né, que seria a estrela de 8 pontas, por trás, e aí o Sol também, né? Então aqui seria o arco da Lua, mas isso é coincidentemente parecido demais com esse pôr do Sol que nós vimos aqui em São Paulo agora, no finalzinho do mês passado, né? Veja só, aqui, todas elas, né, de culturas diferentes ao redor do mundo, retratando o mesmo fenômeno do Sol. E tem muitas coisas estranhas, como por exemplo isso aqui, pessoal. Deixa eu só tirar o som aqui, que vocês acho que nem ouviram, mas aqui estava alto. Ó, o pessoal alegre, desculpa. O pessoal alegre por conta desses peixes que chegaram na Praia do Forte. Peixes desorientados. Nós já temos mostrado vários tipos de animais que estão perdendo o norte, literalmente. Por conta, nós concluímos, né, que seja por conta da inversão magnética. Eles estão perdendo a capacidade de se guiarem por sua bússola natural, né, perdendo literalmente o norte e vindo a cair fora do mar mesmo, né, cair em praia. E aí o pessoal aí todo contente e tal, porque não tem noção do que pode estar por trás disso. Os vários fenômenos que nós temos trazido aqui para vocês. Aqui nós vemos uma outra situação em Oman. Oman tem passado por muitas coisas também. Isso aqui é uma avalanche de lama, né? Não é apenas água, pessoal. Se vocês forem notar, tem muita lama aqui, que é uma região que não é acostumada com tanta chuva, né? E aí, uma coisa não tão chamativa assim, mas que eu acho que vale a pena o registro. Isso aqui é em Cambé. A maioria disso aqui, pessoal, foi enviado por inscritos aqui do canal, né? Ou melhor, é lá da comunidade fechada, a maioria. Isso aqui então é um registro de um inscrito lá da comunidade fechada, é lá de Cambé, ao lado de Londrina, no Paraná. E não parece nada demais. Só que, segundo o testemunho dele, esse fenômeno aí de raios ininterruptos, que ao final de contas não caíam no chão, eles só ficavam em nuvem, aconteceu por horas, né, por pelo menos 2 horas seguidas. Então fica o registro aqui, se alguém viu algo assim lá em Cambé e puder confirmar aqui nos comentários, eu agradeço. Pessoal, tem muita coisa acontecendo, não pensem que estão desconexas entre si, né? Elas estão conectadas. E nós vamos continuar atualizando vocês aqui na medida do possível. Nem todos têm a possibilidade de entender o que nós estamos falando, porque eles não têm a base de entendimento. Mas se vocês comentarem, sempre os comentários ajudam. Um comentário aparentemente simples, outros mais complexos, vão ajudando as pessoas. Isso ajuda também o canal a ganhar relevância dentro do YouTube, mas ele ajuda as pessoas a entenderem o que está acontecendo no mundo. Então não deixem de fazer a parte de vocês. A gente faz a nossa, vocês podem fazer a de vocês também, mesmo que seja rapidamente. Beleza? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.